Fala galera. Olha só, é o seguinte, estamos aqui para a resolução da questão de número 38 do segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ de 2019, tá? O vestibular da UERJ de 2019 foi feito no ano anterior, é sempre feito no ano anterior, então o vestibular da UERJ de 2019 foi feito em 2018, tá? Quem fez a prova em 2018 foi para ingressar na Universidade da UERJ no ano de 2019, tá? Essa daqui é a questão de número 38 do segundo EQ. Essa é a primeira questão de física, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse problema aqui. Na ilustração, estão representados os pontos 1, 2, 3 e 4 em um campo elétrico uniforme. Uma partícula de massa desprezível e carga positiva adquire a maior energia potencial elétrica possível se for colocada no ponto. E aí, olha só, o problema nos fornece esse esquema aqui, tá? Essa figura, e saber interpretar esse esquema, saber interpretar essa figura é importantíssimo para a resolução da questão, tá? Então, o que nós temos aqui? Primeiramente, nós temos aqui duas placas, tá? Em azul aqui, em vertical. São duas placas, beleza? Aí o que eu fiz? Eu nomeei a placa da esquerda de placa A e a placa da direita de placa B, ok? São placas carregadas eletricamente, tá? São placas carregadas eletricamente. A é carregada eletricamente e B também, beleza? Só que a diferença é a seguinte, a diferença é que a placa A, ela possui mais elétrons do que a placa B. A placa A possui mais carga, ela possui excesso de elétrons em relação à placa B, beleza? Então, por isso que a placa A possui aqui sinais positivos e a placa B possui sinais negativos, beleza? Esse sinal positivo indica que a placa A, carregada eletricamente, possui excesso de elétrons, e a placa B, que também está carregada, mas possui ali uma falta, né? Faltam elétrons nessa placa B em relação à placa A, tá? E o que vocês têm que perceber aqui? Vocês têm que perceber o seguinte, que por essas placas estarem carregadas eletricamente de formas diferentes, né, nós temos aqui a seguinte relação. Nós temos que o potencial elétrico da placa A, né, da placa da esquerda, é maior do que o potencial elétrico da placa B, tá? Ou seja, a placa A possui mais elétrons, né? Possui um excesso de elétrons, possui um excesso de carga em relação à placa B, tá ok? Então, esse U maiúsculo aqui, pessoal, significa potencial elétrico. Então, pelo motivo da carga A possuir mais elétrons do que a carga B, a placa, pelo motivo da placa A possuir mais elétrons do que a placa B, a placa A vai possuir um potencial elétrico maior do que a placa B. E isso é importantíssimo para vocês poderem compreender o problema, tá? Nós temos aqui essa região entre as duas placas, eu costumo chamar de região interplacas, né? É uma região que está entre as duas placas. E o que vocês precisam saber aqui? Quando eu aproximo duas placas, né? Quando eu aproximo duas placas carregadas eletricamente, eu crio na região entre as placas, eu crio um campo elétrico, tá? Eu crio um campo elétrico devido a esse diferencial, né? Devido a essa DDP entre as placas A e B, tá? Então, a gente diz que aqui nessa região, né, entre as placas A e B, vai haver uma diferença de potencial, tá? E isso fica um pouco claro para a gente a partir do momento que a gente observa essa relação, né?
o potencial elétrico de A é maior do que o potencial elétrico de B, tá? Então, eu tenho aqui, entre as placas A e B, uma diferença de potencial elétrico, tá? E quando eu crio uma região com diferença de potencial elétrico entre duas placas, eu acabo criando um campo elétrico, tá? E nesse caso aqui, nós estamos lidando com um campo elétrico uniforme, tá? Pessoal, essas linhas horizontais e paralelas representam a direção e o sentido dos vetores campo elétrico, tá? Então, esse E maiúsculo aqui indica campo elétrico, tá? Esse E maiúsculo são os vetores campo elétrico. Esses pontos são posições no espaço entre as placas, né? Então, eu tenho aqui duas placas, né, carregadas eletricamente, de tal forma que o potencial de A é maior que o potencial de B, tá? E aí o que vocês pensam? Dentro dessa região, né, desse espaço, eu posso colocar infinitas posições. Então aqui eu tenho 4 posições que o problema te deu. A posição 1, 2, 3 e 4, tá? O mais importante também que vocês precisam saber é o seguinte: os vetores campo elétrico sempre vão sair da placa de maior potencial elétrico para a placa de menor potencial elétrico. Ora, a placa A possui maior potencial elétrico do que a placa B, né? Tanto é que o A é maior do que o B, certo? A placa A possui mais carga elétrica. Por esse motivo, os vetores campo elétrico vão sempre sair da placa A e ir em direção no sentido para a placa B, tá? Por quê? Porque os vetores campo elétrico saem da placa de maior potencial elétrico para a placa de menor potencial elétrico, ok? Então, por isso que aqui está da esquerda para a direita, beleza? Então, é importantíssimo saber analisar essas coisas, tá? É um problema extremamente teórico, é um problema que vai lidar ali com definições, com conceitos, é um problema extremamente conceitual, tá? Então, aqui eu tenho uma placa carregada eletricamente, aqui também. Aqui eu vou ter uma diferença de potencial, porque o A é maior do que o B. Os vetores campo elétrico vão sair da placa A e ir para a placa B. Por quê? Porque os vetores campo elétrico saem da placa de maior potencial elétrico para a placa de menor potencial elétrico. O problema pede o seguinte, olha só. Uma partícula de massa desprezível e carga positiva, né? Então, a sua massa é desprezível e a carga não varia, a carga vai ser positiva. Adquire maior energia potencial elétrica possível se for colocada no ponto. Então, aqui, a pergunta é, em qual ponto, em qual posição desse espaço, né, entre os pontos 1, 2, 3 e 4, essa carga teria maior energia potencial elétrica, tá? Então, olha só, percebam o seguinte, o que vocês precisam saber também? Que a energia potencial elétrica tem essa equação aí, galera. A energia potencial elétrica pode ser calculada através do produto entre o potencial elétrico e a carga, tá? Então, percebam, a energia potencial elétrica é diretamente proporcional ao potencial elétrico e é diretamente proporcional ao valor da carga. Por que é importante que vocês saibam essa relação? Percebam o seguinte, a carga, esse Qzinho é a carga que vai ser colocada ou no ponto 1, ou no ponto 2, ou no ponto 3, ou no ponto 4. Essa carga tem massa desprezível e ela tem uma carga positiva, né? Na verdade, essa partícula tem massa desprezível e carga positiva. Então, esse valor de Qzinho vai ser fixo, tá? Nessa equação, nessa expressão, o valor de Qzinho, o valor da carga elétrica, vai ser fixo. O que vocês têm que se atentar aqui? Para o valor do potencial elétrico, tá?
vocês precisam se atentar para o valor do potencial elétrico. Por quê? Porque para diferentes posições desse espaço, eu vou ter diferentes potenciais elétricos, tá? E o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber o seguinte: o potencial elétrico, quanto mais próximo da placa de maior potencial, maior será o potencial elétrico dessa partícula, tá? E qual é a placa de maior potencial elétrico? É a placa A. É ela que está com excesso de cargas, tá? Então, quanto mais próximo eu colocar a minha partícula da placa A, maior será o meu potencial elétrico. De novo, vou repetir. Quanto mais próximo da placa A eu colocar a minha partícula, maior será o valor de U. E como U é diretamente proporcional à energia potencial elétrica, então quanto maior for o valor de U, maior será a minha energia potencial elétrica, tá? Lembrando que o valor de Qzinho, o valor da carga da partícula vai ser fixo, não vai mudar. Então percebam, quais são os pontos, né? Entre os pontos 1, 2, 3 e 4, qual deles está mais próximo da carga de maior potencial elétrico? Claramente o ponto 1, tá? Então, se eu colocar, né, comparando os pontos 1, 2, 3 e 4, se eu colocar a minha partícula no ponto 1, na posição 1, é justamente nessa posição que a partícula vai adquirir uma maior energia potencial elétrica comparando com os pontos 2, 3 e 4, tá? Por que, Lucas? Porque quanto mais próximo da placa de maior potencial elétrico, maior será o potencial elétrico da partícula, maior será o valor de U. Essa é a questão. Então, teríamos aí a resposta para o nosso problema, a letra A, tá? Ficou um pouco tampado aqui, letra A, de aprovação, tá? Então, se eu colocar essa partícula na posição 1, é justamente nessa posição que a partícula irá adquirir maior energia potencial elétrica, tá? Porque entre os pontos 1, 2, 3 e 4 é aqui que tem o maior potencial elétrico, tá, galera? Então, é isso aí, é um problema muito conceitual, tá? Lida com potencial elétrico, energia potencial elétrica, diferença de potencial, placas carregadas, campo elétrico, vetores de campo elétrico. Então, problema interessantíssimo aqui do vestibular da UERJ, tá? Galera, essa é a resolução do problema de número 38 do segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ de 2019, que foi feito em 2018, tá? Pessoal, eu espero ter te ajudado a ter entendido a resolução desse problema, tá? Se você acha que esse vídeo te ajudou e se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe ele nas suas redes sociais, tá? Eu agradeço enormemente a sua atenção, agradeço enormemente por ter me ouvido até aqui, tá? Pela sua paciência e pelo seu tempo, porque eu sei que é muito precioso, tá? Para o pessoal que está me assistindo no YouTube, porque eu posto meus vídeos no YouTube e no Instagram, eu vou deixar aqui em cima um card com uma playlist de todas as questões de física do segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ de 2019, tá? Pessoal, um forte abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!